me sinto silenciada. Eu me sinto silenciada. Eu me sinto silenciada. Eu me sinto silenciada. Eu me senti silenciada. Olá, queridas ouvintes do Silenciadas! Chegamos ao nosso 10º e último episódio da temporada e eu já adianto que eu vou morrer de saudades. O Silenciadas vai fazer uma pausa, dessa vez programada, porque depois desse intensivão que foi a série Corpos Silenciados, eu preciso sentar, reorganizar as ideias para poder continuar oferecendo conteúdo bacana e de qualidade e bem feito para vocês. Então, em breve, nas redes sociais, eu vou divulgar para vocês a data de estreia da 2ª temporada desse podcast lindo que vos fala. Então, se você não segue Silenciadas nas redes sociais, corre e vai seguir. No Instagram e no Facebook, nós estamos com @silenciadaspodcast e no Instagram, @silenciadas_pod. Eu prometo que não vou sumir e ainda prometo que vou divulgar outros podcasts para vocês ouvirem e acompanharem enquanto o Silenciada estiver dando essa pausa, tá bom? Então, vamos conhecer quem vai ser a mulher negra que pode ser sua referência hoje? Sara é empreendedora, pesquisadora e entusiasta da inovação. Apaixonada por maquiagens, esportes individuais e soluções tecnológicas que facilitam a vida do cidadão, hoje ela se dedica em ser a melhor cofundadora e CEO possível na única instância. A startup utiliza de alta tecnologia para identificar problemas em contas de consumidores e transforma em compensação financeira em tempo recorde. Tudo sem sair de casa, burocracia ou complexidade. Vamos conhecer a Sara? Então, meu nome é Sara, eu tenho 29 anos, eu sou formanda em Direito, pela UFRJ, uma universidade muito tradicional do Rio de Janeiro. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de viajar sozinha, sou aquariana, gosto muito de leituras como Machado de Assis, me encantam demais. Sara sempre foi uma pessoa inconformada e sempre foi inconformada e buscando formas, de sair da sua zona de conforto. Então, a Sara sempre veio numa busca por se aprimorar, primeiro profissionalmente, porque isso sempre foi uma coisa muito ensinada dentro da família dela, que o estudo muda vidas, que o estudo é uma coisa importante. Então, a Sara sempre veio nessa busca, sempre veio nesse caminho. E a partir do estudo, a Sara foi encontrando formas de caminhar e trazer as pessoas próxima a ela, juntamente nessa caminhada. A Sara nunca esteve sozinha enquanto ela foi percorrendo esse caminho. E foi percorrendo esse caminho onde eu conheci muitas pessoas e consegui ter uma visão que no coletivo a gente cresce mais rápido. E dentro desse coletivo, dentro dessa ideia de inovação, hoje eu sou fundadora e coordenadora e chefe de operações da Única Instância, que é uma startup que eu fundei em janeiro de 2020 com meu sócio, Gilmar Bueno. Então, a Sara é essa pessoa inconformada, é essa pessoa que busca com inovação, tecnologia, mudar a realidade do Brasil, mudar a realidade das pessoas. Sara, é muito comum que, conforme a gente vai subindo na escala social, a gente veja o número de pessoas negras diminuindo. Como você e a Única Instância têm pensado em estratégias para fazer com que mais pessoas negras ocupem certos espaços? Muito interessante esse ponto que você colocou agora, porque a partir do momento que você vai saindo do ambiente onde você foi criado, no meu caso, eu nasci na zona oeste do Rio de Janeiro, no bairro de Santa Cruz, depois eu me mudei para Paciência. Eu não tive uma experiência onde muitas pessoas pretas relatam que era o único preto na escola. Então, em relação até mesmo à minha autoestima, a aparência física, eu não tive essa dificuldade, de me achar inferior às outras pessoas, porque nós éramos todos iguais. Mas como você falou, quanto mais eu saía desse ambiente, da Zona Oeste, Santa Cruz, Paciência, menos pessoas negras eu via. Isso sempre me incomodou. E não me incomodou só na universidade. Eu tive outras experiências profissionais, mas nessas experiências profissionais que eu tive, eu fui, por muitas vezes, a única pessoa negra do ambiente. Na maioria das vezes, a única mulher negra. Isso sempre foi um ponto de incômodo. Tanto é que depois que eu entrei na universidade, essa realidade, nós somos minoria, mas eu não chego a ser a única
do ambiente, então nós nos ajudamos enquanto comunidade, mas pelo lado profissional do direito, isso não se reflete. Então, o que eu tenho? Eu tenho, por exemplo, um cenário onde há cotas de ações afirmativas na UERJ, por exemplo, desde 2003. Mas você não vê pessoas pretas formadas na UERJ, donas de escritório, sócias de escritórios grandes. E você tem mais de 15 anos de ações afirmativas para essas pessoas. E sempre foi um cômodo meu, sempre me questionei muito onde foi parar essas pessoas, onde estão essas pessoas no mercado de trabalho, que se formaram numa universidade tradicional, que tradicionalmente é referência, né, que coloca ministros como Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal, mas isso não se reflete no âmbito profissional. No âmbito profissional, Tainara, houve um levantamento em 2019 que menos de 0,1% dos sócios dos grandes escritórios de advocacia eram negros. E esse era o cenário que eu via no direito. E quando eu tive a oportunidade, né, que eu conheci o Gilmar Bueno, ele me apresentou a Única Instância, que não se chamava Única Instância na época, era apenas um projeto de uma disciplina da faculdade com grande potencial para se tornar uma startup. E quando a gente conversou sobre o modelo de negócio, eu vi ali uma oportunidade de colocar em prática todos os meus anseios, todas as minhas vontades, tudo que me incomodava no mercado profissional, tendo a minha startup, tendo a minha empresa, eu poderia fazer com que essa realidade mudasse. Se eu me incomodo tanto no ambiente profissional que eu vivo hoje, o que eu posso fazer de diferente? Foi o que eu pensei na época, em setembro de 2019. No dia 2 de janeiro de 2020, nós oficializamos a criação da Única Instância, já com o nome Única Instância, em pleno carnaval no Rio de Janeiro, né? Porque o carnaval no Rio de Janeiro, ele começa assim que termina o ano novo. No dia 2 já é carnaval e a gente se comprometeu a tirar a empresa do papel, tirar um projeto do papel. Éramos só nós dois na época e fomos crescendo. Mas, Tainara, sempre com o compromisso de ser uma empresa preta, ser uma empresa com a maioria, ou mais da metade, assim como uma população negra no Brasil, de seus colaboradores pretos. E como é que a gente vem num esforço muito grande para implementar isso dentro da empresa? A gente sabe, a gente tem consciência, a gente veio dessas vivências, porque que pode ser muito fácil para uma pessoa estar num atendimento remoto, estar fazendo uma videoconferência em plena pandemia, mas isso não é realidade para muita gente. Nem todo mundo, ou muitas das pessoas, não lidam bem com o status que a gente tem hoje social, que você sabe que é um status de pandemia, que é um status de quarentena, incerteza econômica. Então, todo o nosso suporte aos nossos colaboradores vai no sentido de conversa, de apoio, o que está precisando, está com ansiedade, quer conversar, como nós podemos te ajudar, porque historicamente o nosso povo acaba sendo mais adoecido, não só fisicamente, mas mentalmente também. E quando a gente constrói uma empresa com board, né, que são com seus sócios, seus fundadores pretos, para a gente a militância ela se transforma em lucro líquido. E o que eu faço com esse lucro líquido? Eu melhoro o caminho de outras pessoas, que já é difícil, né? O caminho para a gente já é difícil. Então, o que a Sara pode fazer e puder fazer para amenizar esse caminho, para outras pessoas não passem pelo que ela precisou passar para chegar aqui, a Sara faz. A Sara consegue fazer com esse lucro líquido. Então, toda essa caminhada, essa construção da única instância, se reverbera em ações. Se reverbera em ações do board, com preocupação, primeiro, com saúde física e mental dos nossos colaboradores. Então, a gente conversa muito, a gente troca muito, a gente está sempre à disposição. E, às vezes, no particular mesmo, né, conseguindo ouvir essas pessoas no âmbito particular, porque a gente sabe que tem coisas que as pessoas não abrem, né, publicamente. Eu posso chegar aqui numa call com 20 colaboradores e perguntar, tá tudo bem? Vai todo mundo falar que tá tudo bem. Então, a gente conversa no particular também com essas pessoas. Como é uma empresa que, por sua essência, a única instância, ela é uma empresa formada por pessoas jovens, por assim dizer, a gente se preocupa muito mais
né? A gente se preocupa muito mais em ouvir o colaborador, porque a gente entende que essa pessoa vai crescer junto com a gente, cresce junto com a empresa, né? Eu digo que é muito legal. Eu vim aqui conversar com a Tainara hoje, poxa, tá no Silenciadas, mas é preciso sempre ter esse caminho espinhoso. Eu acredito que não é justo, que não é necessário. E que eu puder fazer para que as pessoas não passem, pessoas como nós, não passem por esse caminho espinhoso, eu vou fazer. É um compromisso da única instância. Pensar numa empresa criada por pessoas pretas e que tem foco em contratar pessoas pretas é algo muito bom no sentido de nos fortalecer enquanto raça. Quais são os maiores desafios para vocês? Uma empresa preta de pessoas não herdeiras é um desafio. Eu digo que a gente já carrega etiquetas automaticamente, querendo ou não. Por quê? Não vou ter acesso a determinados lugares. Tradicionalmente, eu não vou ter acesso a um network tão forte. Então, como essa pessoa sai desse lugar e ela consegue se transpor para dona, fundadora de uma empresa de tecnologia? Não é um caminho fácil. O caminho por si só já é um desafio. E aí a gente entra no desafio quando a gente se apresenta. A nossa imagem enquanto sociedade brasileira, a gente já parte de uma imagem onde as pessoas olham para a gente, vão olhar para a gente e já olham para a gente com um certo descrédito. E é aí que a saúde mental entra, porque eu preciso ter uma cabeça, uma mente muito bem trabalhada, de que não vai ser esse descrédito que vai nos parar. Então, para mim, esses são um dos maiores desafios enquanto empreendedores pretos, não herdeiros. Porque, Tainara, você pode pensando comigo, que uma pessoa, né, que ela herda um negócio, ou que ela já cresce num ambiente, né, onde as pessoas se conhecem, onde as pessoas se ajudam. Acho que você pode fazer até um paralelo, por exemplo, com uma comunidade judaica que historicamente se ajuda e se apoia muito enquanto business, enquanto negócio, que a gente agora está construindo isso. Os pretos estão agora conseguindo construir, né? Nos foi negado o estudo básico. Então, hoje a gente consegue, a gente está conseguindo construir um network mais forte, né? Pessoas empreendendo, pessoas pretas empreendendo, tendo o seu próprio negócio. E aí a gente parte, né, de um lugar onde o preto no Brasil, nós somos empreendedores natos, ou por vontade, ou por objetivo de vida, ou necessidade. Mas aí a gente agora começa a fazer isso com método, a gente começa a fazer isso enquanto comunidade, se entendendo enquanto comunidade. E aí esses são os grandes desafios, porque a única instância é uma empresa que democratiza o acesso do direito do consumidor no Brasil. E a Sara, enquanto fundadora, ela tem que, não pense você, e eu acho que você sabe muito bem disso, Tainá, que não é aquela questão de, eu vou empreender porque aí eu não vou ter chefe, eu não vou ter ninguém me cobrando. Muito pelo contrário. O seu cliente, né, ele é o seu chefe. É para ele que você presta contas. E a mesma coisa para o seu investidor, para os seus stakeholders, para as pessoas que estão investindo no seu negócio. Você presta conta para elas. Então, eu já chego, né, enquanto num lugar de investimento, né, com investidores, tendo uma consultoria, tendo pessoas me orientando, né, enquanto mulher, me apresento nesses lugares, invariavelmente, não tem como fugir disso. E a gente tem que ter uma cabeça de orgulho, que é enquanto mulher preta. E você sabe que você vai ter dificuldade. Mas você vai. A dificuldade não te para. Você reconhece ela, mas você continua. A gente está aqui falando a beça sobre os desafios, sobre a empresa e tudo mais, mas os nossos ouvintes ainda não sabem o que é e o que faz e como faz a única instância. Então, conta para eles. Primeiro, o que é o serviço da única instância? Nós estamos focados hoje em telefonia, telecomunicações. Então, qualquer pessoa, Rio, São Paulo, que tem um problema com telecomunicações, TV por assinatura, internet, telefone, pré-pago, pós-pago, banda larga, qualquer pessoa que tiver um problema com um desses serviços, ela pode entrar em contato com a única instância. Por quê? Porque as operadoras,
de telefonia, elas gastaram só em 2019 500 milhões de reais em indenizações. Ou seja, o risco desse negócio está com o consumidor. Essas operadoras, elas nunca se preocuparam, historicamente, em prestar um bom serviço. Eu duvido que tenha alguém nos ouvindo agora que nunca teve um problema de telefonia. Eu tive um problema muito sério de telefonia em 2012 e eu queria muito, à época, que uma empresa como a Única Instância para me ajudar. E hoje eu fico muito feliz de poder prestar esse serviço para as pessoas. E como é que a Única Instância presta e consegue prestar esse serviço com excelência? O cliente, ao entrar em contato conosco, nós fazemos toda a análise do problema dele e conseguimos identificar através de tecnologia, porque nós conseguimos desenvolver um robô que padroniza como as operadoras agem em relação ao consumidor. E aí, após essa análise, eu consigo dizer para o cliente se o problema dele é um caso única instância, é um caso que nós podemos ajudar a resolver. Quanto tempo dura mais ou menos a negociação nesse caso? As provas, né, eu digo provas enquanto fatura, documento, protocolo de atendimento que esse cliente precisa para conseguir prosseguir com a negociação, a média da compensação financeira que esse cliente pode vir a ganhar. E todo esse atendimento é feito por um consultor especializado nesse atendimento, e esse consultor único, ele vai ter uma relação personalíssima com esse cliente. Não tem musiquinha, não tem troca de ramal, não tem toda vez que troca de ramal, eu vou ter que repetir minhas informações de identidade, CPF, problema. Não tem isso. A nossa principal plataforma de contato é o nosso site, que é www.unicainstancia, tudo junto, .com.br, tudo minúsculo, sem acento. É a nossa principal plataforma, porque lá o cliente ele vai colocar as informações dele enquanto nome, telefone, e-mail para contato, e os nossos consultores vão entrar em contato com esse cliente. Entrando em contato com esse cliente, a gente começa todo o nosso atendimento personalizado. Além do site, nós temos presença em todas as redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, e também temos um canal no YouTube, onde a gente posta dicas sobre o direito do consumidor. Sara, você já se sentiu silenciada? Acho que a resposta que é difícil, né? Quando uma mulher preta não é silenciada. Tem um fato, né? Um fator que me marcou muito, foi que eu cheguei na universidade, assim, essa é a chance da minha vida. Eu vou mudar minha vida por esse caminho, como eu falei para você. Então, eu me cerquei de várias atividades extracurriculares para conseguir montar um currículo parecido, muito próximo, superior a de uma pessoa que tem um sobrenome tradicional, que no direito sobrenome vale muito. Então, eu participei desde grupo de pesquisa, até organizei eventos. Isso foi me abrindo portas, portas e portas. Como eu disse, eu tive a oportunidade de apresentar meu trabalho na Universidade de Coimbra, meu trabalho de pesquisa que falava sobre liberdade de expressão. Tive a oportunidade também de participar de um congresso, Law Society, no Canadá. Cheguei a um momento da minha construção, enquanto graduanda, que meu currículo tinha 3 páginas. Geralmente a pessoa tem uma e meia, assim, mais ou menos, e eu consegui construir muita coisa bacana. Publiquei artigo, ganhei jornadas de iniciação científica, ganhei valores em dinheiro, viajei em nome da universidade com a UFRJ pagando tudo. E aquilo dali me dava muito orgulho e me dava uma certa tranquilidade, assim, agora não tem mais exigência. Agora tá tudo certo. Leda engano. E aí, eu estava num estágio, numa empresa, queria partir para um outro ramo dentro do direito, né? Ser pesquisadora, efetivamente. Ser pesquisadora ou de empresa, ou de escritório. E eu fui numa entrevista. Nessa entrevista que eu fui entrevistada por uma pessoa que trabalhou muito tempo no âmbito público, nos cargos altos. E ela saiu para abrir um escritório. Estava começando a ter uma tradição ali naquele meio do direito administrativo. E eu fui numa entrevista muito tranquila, estava tudo certo, que meu currículo atendia para as vagas. No primeiro momento, quando eu cheguei, houve um estranhamento.
É sempre assim, né? O currículo não tem foto, então há um estranhamento. E no decorrer da entrevista foram me perguntadas coisas muito absurdas, como: você é casada? Você tem filhos? Você pretende se casar em breve? Quando é que você pretende ter filhos? E aquilo começou a me incomodar. Fui respondendo, mas já me incomodando com aquela situação. E aí, a pergunta ápice foi se eu era cotista da universidade. Não que isso seja um problema ou uma questão, mas acho que você pode pensar dessa forma também. Se uma pessoa tem um currículo com 3 páginas, como é que a grade dela é colocada em xeque? O acesso dela à universidade é questionado. Isso porque eu tive uma amiga que participou da mesma entrevista algumas horas antes, né? E eu, depois que eu saí dessa entrevista, eu fiquei pensando, não foi isso. Não foi racismo. Não, só perguntou por perguntar. E aí eu liguei para essa amiga. E eu falei assim, fulana, te perguntaram se você ia casar, ter filho, mas... Ah, não, perguntou. Se perguntou sua forma de acesso à universidade, se você era cotista ou não. Aí ela falou assim, não me perguntaram. Né? Essa minha amiga branca, né? Uma mulher branca, que era cotista da universidade, né? Que você tem modalidades de cota, né? Então ela era cotista de escola pública. E aí eu falei assim, tá, então não tô ficando doida, né? Realmente não. Eu cheguei a todas as noites de mal dormidas ou não dormidas, todos os sacrifícios, todas as vendas de doce e para viajar para fora, para apresentar projeto, para estar na frente de uma banca de professores doutores, para desbancar em um concurso uma pessoa que era doutoranda. O meu trabalho de graduanda de terceiro período foi vencedor. No final, é aí que vão me questionar. E isso foi em 2017, e desde esse dia vem num crescimento de ter a minha própria mesa. Eu preciso construir minha própria mesa. Isso não vai parar. Eu posso ser milionária, vou me tornar milionária, vou pavimentar o melhor caminho para diversos pretos, mas infelizmente a questão do racismo no Brasil ainda é uma coisa muito forte, muito estrutural, e você vai ser questionado. Agora me conta, quem é ou foi a sua maior referência na vida e por quê? A minha maior referência foi minha avó. A minha avó era uma mulher que nasceu em 1936, foi empregada doméstica a vida toda. A minha avó casou muito nova, teve 6 filhos, ficou viúva com 33 anos, salvo engano. E a minha avó sempre foi uma pessoa que agregou muitas pessoas em volta dela. Então sempre teve o filho do vizinho, amigo, o primo, o parente, então todo mundo ficava muito junto, muito se ajudando. Então foi muito uma criação coletiva, né? A minha avó era uma pessoa que aparentemente muito séria, né? Não era uma pessoa muito de brincar, de fazer piada, mas você podia contar com ela para tudo que você possa imaginar. E também me remontou, né? Fez de tudo para que os netos dela tivessem um ambiente de infância, né, prazeroso. Então, hoje eu não sei se muitas pessoas, eu não sei como é que é, eu não tenho muito contato, né, com crianças, mas na minha infância, pelo menos, era muito gostoso quando você brincava na rua, quando você conseguia ter um momento ali com seus amigos, aquele encontro todo fim de tarde. A minha avó, ela propiciava esse ambiente, né, para os netos dela, então eu tive uma infância muito feliz, assim, com meus primos, com as minhas irmãs, e sempre nesse viés de agregar, né, de ajudar quem está do lado, até quem está distante também, tendo pouco, mas mesmo assim se doando. Quando foi que você decidiu que ia fazer direito? Eu nunca quis admitir para mim mesmo que eu queria fazer direito. Eu sempre achei que não era um curso para mim, sempre achei que não era o meu lugar, que mesmo querendo muito, sempre achando o curso muito interessante, nunca achei que fosse um lugar para mim. É engraçado ver, ouvir isso, né? Porque todas as vezes que eu começo a ver meus amigos de curso conversando e falando, não, porque eu quis fazer direito assim desde
17 anos, 18 anos, porque meu pai é advogado. Eu fico, gente, eu não expresso, né? Mas eu fico pensando, gente, eu nunca achei que isso fosse para mim. Eu nunca, apesar de inconformada, né, nos colocam, né, ou ditam regras do nosso lugar, que muitas das vezes a gente, em alguns momentos da vida, acredita. E aí eu sempre tive essa resistência, né? Quando eu admiti, foi numa virada, né, profissional que eu queria ter na minha vida. E eu falei assim, eu quero, né, eu subi mais um degrau na minha vida profissional. Eu quero fazer um curso superior. Não posso pagar por esse curso superior. Então, tem que ser faculdade pública, não tem jeito. Tem que ser, porque eu não posso pagar, não tenho dinheiro. Então, ou é bolsa ou uma universidade pública. Pronto, foi a primeira decisão. Curso. E aí pensei em vários cursos, como História, foi a primeira opção. Depois eu pensei em Relações Internacionais, mas eu teria que, além de aprimorar o meu inglês, que era um total de 0 na época, eu teria que aprender umas outras 2 línguas, né? Então eu vi nisso uma barreira. E aí comecei a admitir para mim mesmo aquele desejo do direito. E foi um processo, não foi de uma hora para outra. Eu fiquei assim uns 3 meses. Tanto é que eu não sei se as pessoas conhecem, quem está ouvindo a gente conhece o Rio de Janeiro. A gente tem a UERJ, que é uma faculdade muito tradicional. E o vestibular da UERJ, a UERJ é uma universidade do estado, é separado do Enem. Então, quando você faz o vestibular, a segunda fase do vestibular da UERJ, você já coloca a sua opção de curso que você quer. Geralmente, a segunda fase é em novembro, mais ou menos, mas você escolhe quando faz a segunda fase, se inscreve, né? Na segunda fase de inscrição, eu me inscrevi em setembro e eu coloquei Relações Internacionais. Depois que eu fiz o Enem, acabou o ano, em janeiro, ao escolher o curso, né, no SISU, eu acabei por escolher Direito, mas isso foi acontecer em janeiro, quase 4 meses depois. E aí foi aí que eu realmente decidi fazer o Direito. Na época, eu ainda era uma pessoa que planejava muito, 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 muito a minha vida. Hoje em dia, eu tenho consciência e a única instância, ela me trouxe essa consciência maior que a gente tem que ter planos. A gente tem que ter tudo definido. Mas a gente tem que estar aberto para outras possibilidades. Né? Se eu já não tivesse esse entendimento construído, talvez eu não teria aceitado a proposta de empreender, de criar a única instância. Então, eu vi o direito como um caminho para diversas possibilidades. Bom, nós já sabemos que direito não era a sua opção na infância. E ser empreendedora, passou pela sua cabeça? Eu posso dizer para você que foi na única instância que eu me entendi enquanto vendedora. E eu falo vendedora, né, e já coloco um / empreendedora, porque o vendedor, ele é um empreendedor. Eu posso ser vendedora de uma empresa Y, se eu sair da empresa Y para a empresa X, eu levo a minha carteira de clientes comigo. A verdade é essa. Então, o vendedor, de certa forma, ele é um empreendedor, sim. Então, e eu sempre empreendi. Olha que coisa. Sempre empreendi, né? E vendendo também. Porque foi o que a gente conversou, né? O nosso povo, historicamente, ou ele empreende por vocação, ou ele empreende por necessidade. Na maioria das vezes é por necessidade. Então, às vezes que eu aprendi na minha vida foi por muito necessidade. Né? Exemplo, vender revista. Avon, Natura, 13, 14 anos eu já vendia, já começava a vender. Depois disso, eu tive uma excelente oportunidade, trabalhava num lugar legal, mas mesmo assim, né, eu não demonizo o dinheiro, né? Eu gosto muito de dinheiro, mas eu queria ganhar mais. E o que eu fazia? Vendia livros. Então, empreendia vendendo livros que você pode imaginar, desde livro infantil até livros de direito. E depois eu tive também muitas oportunidades foram surgindo na minha vida. Eu tive uma oportunidade de apresentar uma pesquisa que eu tinha, por exemplo, fiz uma pesquisa na faculdade, tive a oportunidade de apresentar fora, apresentar em Portugal. Adivinha, não tinha dinheiro. E aí eu pensei, o que eu posso fazer? Comecei a vender palha italiana. E muita gente vende doce na faculdade. Mas eu não só vendi o doce, eu fazia todo um merchan. E aí eu criei uma mini fábrica na minha casa,
A minha irmã me ajudou na época, então a gente tinha meta. Na época eu fazia um estágio, né, o primeiro estágio inicial da graduação, não ganhava muito. Eu sei que eu tirei o dobro do meu salário no primeiro mês de venda. E aí eu quase parei a graduação só para vender. De tanto que aquilo deu certo, mas sim, o foco era a viagem, o foco era pagar todos os custos da viagem, da apresentação de pesquisa. E aí eu me via cada vez mais inserida nesse mundo de empreendedorismo, nesse mundo de vendas, mas nunca fazendo com metodologia. Né? Eu acho que o momento que eu vendo os doces por conta da viagem é que eu começo a tatear ali, né, uma questão mais de, não, a gente precisa fazer isso de forma organizada. Eu preciso saber quanto eu produzi, quanto eu gastei de material, qual é o cálculo que eu faço para que eu tenha lucro com o material e o tempo que eu gastei. Então foi como eu comecei a tatear ali método. E acho que o mercado de trabalho, né, que a gente tem no Brasil do direito me impulsionou muito mais a empreender. Por quê? Né, se existe Beyoncé diz que se existe uma mesa e você não é convidada, você simplesmente constrói a sua própria mesa. E como inconformada que somos, nós construímos a nossa própria mesa e a única instância hoje é minha mesa, né, onde está no board eu e Gilmar. Na sua opinião, qual caminho devemos seguir para que crianças negras possam sonhar com grandes carreiras? Acho que o grande caminho, primeiramente, é referência. Eu cheguei na universidade e eu ouvi histórias e eu ouvi sobrenomes que eu nunca tinha ouvido na minha vida, de famílias tradicionais no meio jurídico. Às vezes você chega até 6 gerações com o mesmo nome e sobrenome de advogados. Então você imagina, meu nome é Sara Silva Raimundo, bisneta, tataraneta, todo mundo é advogado, todo mundo mantendo aquela tradição. Então acho que referência é o primeiro ponto. Eu não tive referência na minha profissão, né? Tanto é que eu disse a você que eu não via o direito quanto possibilidade. Mas sempre fui inconformada também, ao mesmo tempo inconformada, e sempre tive a construção que o melhor caminho para a mudança é o estudo. Então, acho que oportunidade. O que eu, né, tenho por anseio e já construo de mudança é fornecer, né, a outras crianças pretas, periféricas, como eu fui, oportunidades que eu não tive. E eu não precisei esperar terminar a graduação. Eu não precisei esperar começar a única instância, ter uma empresa para começar a ajudar quem tem menos, não. Né? E se eu já tinha um pouco de conhecimento, fui muito a pré-vestibulares, conversei muito com meninas pretas que estavam ali estudando, às vezes querendo um sonho, sonhando com um curso que não era medicina, engenharia, e eu, por que não medicina e engenharia? Vocês podem, há possibilidade, existe um mundo ainda de possibilidades. Então, para mim, né, você começa a construir na infância a autoestima dessa criança preta, entregando referências para essas crianças e construindo, dando oportunidade para essas crianças, oportunidades que vêm a partir do estudo. A partir do momento que essa criança ela não precisa passar pelo que a Tainara provavelmente passou e pelo que a Sara passou. Que é você pensar, né, se você está numa universidade, você vai ter a mesma aula. Eu, enquanto moradora de paciência, tinha a mesma aula que uma pessoa que morava no Leblon. Verdade. Mas a pessoa que mora no Leblon não se preocupa com o dinheiro da passagem como a Sara se preocupava. Não se preocupa, né, se vai ter o dinheiro do livro, da Xerox, da viagem para fora do país. Porque o que acontecia muito, né, o que eu via acontecer muito, a gente, o nosso povo, viu uma oportunidade, mas você tem a barreira de você não ter acesso àquilo por conta de dinheiro, falta de dinheiro mesmo, então você nem tenta, porque você sabe que você vai ter uma dificuldade no caminho, né? Eu tentei conseguir por meio de muita ajuda, e eu acho que é isso, a ajuda enquanto comunidade. As pessoas da sua comunidade que estão à sua volta, que acreditam em você, elas acabam te ajudando. Pode ser que alguém esteja ouvindo a gente e fala, poxa, mas se eu contar meu sonho, se eu contar minha meta, se eu contar o que eu consegui, ninguém vai me ajudar. Experimenta contar. Né? Às vezes tem alguém ali que vai te ouvir, que vai estar disposto a te ajudar de certa forma.
Quero muito agradecer sua presença aqui, Sara. Sério, eu adorei o nosso papo e eu vou pedir para você deixar suas redes sociais para o pessoal seguir, tá bom? É uma honra toda minha participar. Eu acho que a gente tem que ser dona das nossas próprias narrativas, né? A gente tem que contar a nossa própria narrativa e a gente tem que passar. Se eu entendo que uma criança preta periférica precisa de referência que não existe, que a Tainara, que a Sara sejam essa referência, né? A gente não precisa e não pode esperar que a Globo coloque uma pessoa para ser referência, sejamos nós referências das nossas crianças. E eu quero sim reforçar e divulgar. Vou falar, né? Meu IG, meu arroba é Sara, _Raimundo, com 2 Os no final. Mas, especificamente, entrem no site da Única Instância, olhem nosso trabalho lá, todo voltado para o consumidor, né? Uma área que nunca foi muito vista no Brasil, sempre foi vista pelas prestadoras de serviço como um desprezo, porque a gente, enquanto consumidor dependente, né, daquele serviço, a gente acaba aceitando, né, todas as situações. A gente acaba por aceitar uma má prestação de serviço, né, porque hoje você precisa de internet, por exemplo, mas você está obrigado a utilizar só 4 grandes operadoras. Então, você não tem uma liberdade de escolha, o que prejudica a qualidade do atendimento. E a Única Instância está aqui para dar suporte a esse consumidor. Então, nosso site é www.unicainstancia.com.br. Nossas redes sociais, TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Única Instância. Também você encontra a gente. E também no nosso canal do YouTube, que é a Única Instância. Eu estou sempre filmando, eu faço a filmagem dos vídeos, né? O rosto que aparece nos vídeos é do meu sócio, do Gilmar Bueno. E eu fico muito feliz, muito agradecida pela oportunidade de estar aqui conversando com você, Tainara, num papo muito íntimo, muito agradável, com as suas ouvintes, ou ouvintes no geral, né? Porque a gente está aqui para dividir e compartilhar histórias de sucesso também, histórias para a gente crescer junto e acreditar que a gente pode sim enquanto comunidade, porque é isso que eu acredito, no fortalecimento da nossa comunidade. Você, ouvinte que nos acompanhou até aqui, fica meu muito obrigada. Essa temporada foi muito importante para entender tudo o que eu posso fazer nesse podcast. E eu tô feliz demais com a audiência, com o carinho, o resultado de tudo isso. E foram tantas histórias e eu conheci tanta gente legal. Eu só tenho mesmo a agradecer. Muito, muito, muito obrigada. Até a próxima temporada. Me sinto silenciada. Eu me senti silenciada. Eu me sinto silenciada. Eu me sinto silenciada. Eu me senti silenciada.